Hoje vamos conhecer a incrível história dos patriarcas da Bíblia: Abraão, Isaque, Jacó e José, homens usados por Deus para formar o povo de Israel. Também vamos falar sobre Efraim e Manassés, filhos de José, que receberam uma bênção especial e deram origem a duas tribos importantes. É uma jornada de fé, promessas, desafios e perdão que atravessa gerações. Abraão, originalmente chamado Abrão, vivia na cidade de Ur dos Caldeus, uma região da Mesopotâmia. Deus o chamou e fez uma promessa: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Gênesis 12, 1-2. Obedecendo à voz de Deus, Abrão partiu com sua esposa Sarai, mais tarde chamada Sara, e seu sobrinho Ló, viajando em direção à terra de Canaã, mesmo sem saber exatamente para onde estava indo. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mesmo ele e sua esposa já sendo idosos e sem filhos. Abraão confiou em Deus, mas o tempo passou e o filho prometido não chegava. Sara, duvidando que pudesse engravidar, deu sua serva Agar a Abraão. Ela teve um filho chamado Ismael. Porém, Deus deixou claro que a promessa seria cumprida por meio de Sara. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, aconteceu o impossível. Eles tiveram um filho chamado Isaque, nome que significa riso, pois Sara riu quando ouviu que teria um filho em sua velhice. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, pedindo que ele sacrificasse o próprio filho, Isaque. Abraão obedeceu sem hesitar, confiando que Deus sabia o que fazia. No momento em que estava prestes a sacrificar o filho, Deus o impediu e providenciou um carneiro para o sacrifício. Essa foi uma grande demonstração de fé e obediência. Abraão viveu muitos anos e teve outros filhos com Quetura, após a morte de Sara. Mas o filho da promessa foi Isaque, de quem descenderam os israelitas. Por sua fé, Abraão é lembrado como o pai da fé e amigo de Deus. Isaque foi o filho que Deus prometeu a Abraão e Sara. Ele nasceu quando seus pais já eram muito velhos, como um milagre. Desde pequeno, Isaque foi criado com muito amor e com a consciência de que sua vida era parte de um plano especial de Deus. Quando ainda era jovem, Isaque passou por uma experiência marcante. Deus pediu a Abraão que o oferecesse em sacrifício. Embora estranho e doloroso, Abraão confiou em Deus. Na hora exata, Deus impediu o sacrifício e providenciou um carneiro. Isso mostrou a fé de Abraão e também a obediência de Isaque. Depois da morte de Sara, Abraão quis encontrar uma esposa para Isaque, mas não queria que ele se casasse com uma mulher de Canaã. Por isso, mandou seu servo até sua terra natal. Lá, o servo encontrou Rebeca, uma moça bondosa, que ofereceu água para ele e para seus camelos. Isaque se casou com Rebeca e a amou profundamente, mas por muitos anos ela não podia ter filhos. Isaque orou a Deus por sua esposa e Deus ouviu. Rebeca ficou grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, ruivo e peludo, e depois veio Jacó, segurando o calcanhar do irmão. Os dois eram muito diferentes. Esaú era caçador e preferido do pai, enquanto Jacó era tranquilo e amado pela mãe. Já idoso e quase cego, Isaque quis abençoar Esaú, o filho mais velho. Mas Rebeca ajudou Jacó a se disfarçar e enganar o pai, recebendo a bênção destinada ao irmão. Isaque, mesmo surpreso ao descobrir o engano, entendeu que aquilo fazia parte do plano de Deus. Isaque viveu muitos anos e foi fiel a Deus. Ele também enfrentou desafios, como disputas por postos com outros povos, mas sempre buscava a paz. Assim como seu pai Abraão, Isaque confiou nas promessas de Deus. Ele passou a bênção a seu filho Jacó, que se tornaria o pai das 12 tribos de Israel. Jacó era filho de Isaque e neto de Abraão. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão gêmeo, Esaú. Desde cedo mostrou ser astuto. Enganou Esaú e pegou sua primogenitura, e depois enganou o pai para receber a bênção. Com medo da vingança de Esaú, fugiu para longe. Lá se apaixonou por Raquel, mas foi enganado pelo sogro e teve que trabalhar 14 anos para casar com ela.
Jacó teve 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. Ele até lutou com um anjo e teve o nome mudado para Israel. No fim, reencontrou Esaú em paz. Sua história é cheia de reviravoltas, fé e propósito. José era o penúltimo filho de Jacó, o primeiro com Raquel, sua esposa preferida. Por isso, Jacó amava José mais do que os outros filhos e lhe deu uma túnica colorida. Isso causou inveja entre os irmãos. Movidos pelos ciúmes, os irmãos jogaram José num poço e depois o venderam como escravo ao Egito. Disseram a Jacó que uma fera o havia matado. Jacó ficou arrasado. No Egito, José passou por muitas provações, incluindo ser preso injustamente. Mas Deus estava com ele. José interpretou os sonhos dos prisioneiros e depois interpretou os sonhos de Faraó. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Foi elevado a governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do país, salvando muitas vidas durante uma grande fome. Durante a fome, os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimento. Sem saber que estavam diante do irmão perdido, eles se humilharam. José os perdoou e mandou buscar Jacó. O reencontro foi emocionante. Jacó finalmente viu seu filho amado novamente e morreu em paz anos depois. Quando Jacó, Israel, pai de José, estava velho e prestes a morrer, ele abençoou os 2 netos como se fossem seus próprios filhos, dando a eles um lugar entre as 12 tribos de Israel. Isso foi um privilégio especial. Durante a bênção, Jacó fez algo surpreendente. Colocou a mão direita, a mão da bênção maior, sobre Efraim, o mais novo, e a esquerda sobre Manassés, o mais velho. José tentou corrigir, mas Jacó disse que Efraim seria maior que Manassés, embora ambos fossem abençoados. Mais tarde, as tribos de Efraim e Manassés se tornaram importantes entre o povo de Israel, com Efraim muitas vezes liderando as tribos do norte. Essas histórias nos mostram que, mesmo com erros, Deus continua agindo com graça e propósito na vida de quem confia nele. Os patriarcas formam uma linhagem que nos ensina sobre fé, obediência, perdão e esperança. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.